Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma panqueca de calabresa com queijo e presunto. Fica muito fácil, muito saborosa e o resultado dela é essa panqueca linda, bem colorida. Para essa receita eu vou utilizar um copo do tamanho americano de farinha de trigo. Essa aqui é sem fermento, você pode utilizar com fermento também, não tem problema. E vou utilizar também 350 ml de leite. Mas aí, caso você queira muito mais panquecas, aqui eu fiz em torno de 5 panquecas com essa quantidade, você pode dobrar a receita para fazer 10 panquecas, por exemplo. No caso, seriam 2 copos, 4 ovos e 600, 700 ml de leite. Se ficar muito fino a massa, você coloca mais trigo e mexe. E vou utilizar também uma colher de azeite. Primeiro coloque os líquidos no liquidificador, o leite, os ovos, depois a massa e depois o azeite. E também uma colherzinha de fermento. Aqui eu vou dar uma mexida para não grudar na parte do liquidificador, né? Coloquei um pouquinho de fermento ali e a colherzinha de azeite. Se não tiver azeite, pode utilizar óleo de soja. Tô repostando a receita porque eu peguei direitos autorais, então vou repostar de novo. E aí eu tenho que narrar tudo de novo. E a espessura fica assim, ó. Mas se você achar muito fino, pode colocar mais massa e engrossar. Não tem problema, colocar um fiozinho de azeite, mas a minha panela está Teflon, ela não precisa, mas eu vou colocar assim mesmo para ver como é que vai ficar. E aí a primeira camada, a primeira massa que eu vou fazer vai ser bem fininha. E não é difícil mesmo a massa estando um pouquinho mole. A questão é só você saber o tempo de virar, que é quando a massa não fica mais caindo para os lados. No caso, você tem que ficar virando ela. Quando ela parar de se movimentar, que secar, você vem batendo assim de ladinho, ó, em toda a massa para desgrudar. E aí, quando desgrudar todinha, você vira, que é quando ela já tá bem amarelinha, ó. Quando tá assim bem amarelinha, porque já tá bom. E aí o outro lado só para dar uma leve cozinhadinha. E esse é o ponto da panqueca, quando você vira e ela já tá com essas marquinhas aí de douradinho. Aqui eu vou fazer uma segunda com uma massinha um pouquinho mais grossa, mas fica mesmo a gosto, a critério. Se você gosta de uma massa mais fina, você coloca pouco. Uma massa mais grossa, você coloca mais massa na frigideira, né? Vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, porque é uma quantidade maior para poder circular na forma, mas sempre dá tudo certo. Olha só como ficou um pouquinho mais grossa, demora um pouquinho mais. Eu editei, cortei, tentei virar aqui, mas não foi. Fiquei com medo de cair do outro lado do fogão. E olha só como é que fica. Fica bem bonito, bem, ó. Essa aqui tá bem fininha, pode ver, ó. Bem fininha, bem fininha. Já a outra tá um pouquinho grossa, mas fica o mesmo gosto e dá pra fazer a panqueca do mesmo jeito, tanto da massa grossa como da massa fina. E aí, ó, um outro ponto interessante é quando começar a aparecer essas bolinhas. Já é o momento de você desgrudar e ver como é que tá a cor da panqueca. Olha só. Aqui eu vou ralar no mandolim a calabresa, mas se você não quiser ralar também não tem problema. Mas é só o meu gosto mesmo de ralar essa calabresa. Você pode fatiar sua calabresa e fazer ela normal, né? Eu vou utilizar aqui também um pouco de milho e vou refogar com alho e cebola essa calabresa. Tá vendo que refogando com alho e cebola, e coloquei o extrato de tomate e vou acrescentar o milho. Isso tudo é muito gosto pessoal de cada um. Você pode colocar diretão sem refogar nada, não tem problema. E aí eu vou colocar duas colheres, aliás, de requeijão cremoso light. Se não quiser colocar também, não precisa. Se quiser colocar maionese também, daquela que vai ao forno, fica gostoso também. Mas aí eu vou colocar requeijão cremoso, que é o que eu tenho aqui, então eu vou untar minha forminha com um fio de azeite
E vou intercalando, colocando presunto, queijo e por último vou fazer um estofadinho, digamos assim, de calabresa refogada. Aí eu vou fazendo assim, ó, um amontoadinho de comprido e já no sentido de fechar a panqueca, tá? Então você vai enrolando devagarzinho, não se preocupe. Você vai atravessar esse montinho de carne, pegar outra parte de lá e jogar pra cima. E aí essa parte que você fechou por último, ó, você vira ela para baixo da sua forminha, certo? E coloca mais um pouco de ketchup, de molho de tomate. E coloca o queijinho por cima. Aí você pode colocar o queijo assim, você pode colocar o queijo, aquele lá, esqueci, aquele de pacotinho, que ele já vem raladinho, que ele tem um cheirinho assim forte. Você pode colocar ele também, caso não queira colocar o queijo assim como eu estou fazendo. E fica assim, gente, gostoso. Fica muito bom essa panqueca, ótimo pro almoço, ótimo pro jantar. Fica uma delícia. E fica bem bonito também. Eu amei. Façam na casa de vocês. Comentem esse vídeo, compartilhem, marquem pessoas aí se vocês quiserem. E é isso. Façam e depois vocês voltem aqui e me digam como que ficou essa panqueca.